Hoje, até indo para uma clínica para entregar um aparelho router, minha esposa comentou sobre a rápida aqui do Portão em Curitiba. Passou a 60 km, ou está a 60 km por hora. Limite. Com novo asfalto. E assim, olhando, ela disse, pô, esses terrenos aqui não poderão ter prédios altos. Ledo engana, né? Daí a lógica maldita, na minha opinião, do solo criado. Uma lei de boas intenções, plena de suas lógicas, mas que acaba degradando o planejamento de qualquer cidade. Eu morava na Vila Isabel e tranquilo numa casa, um beco ali. De repente, um terreno de esquina lá, num terreno de esquina, começou a surgir um prédio que criava sombra. À medida que foi subindo, gerou sombra nas casas e um estrangulamento no trânsito. O que a cidade ganha com isso? As histórias podem ser bonitas, mas e o efeito? Nós precisamos rever a lógica do solo criado. Ela não é boa, ao contrário, ela é um pesadelo, é um problema. Mas os donos de imóveis vão perder dinheiro, principalmente terreno aí abandonado esperando valorização. Bem, problema deles. Aliás, essa forma de ganhar dinheiro não é muito sadia, né? O cara compra um terreno e deixa lá. Mal cuida daquele terreno, que acaba virando, muitas vezes, um espaço para criação de mosquito, né? De sujeira, de todo tipo de problema para a vizinhança. E sem falar nos prédios abandonados, né? É que nem agora, muitas fábricas estão quebrando. E depois? Vai esperar o processo o trabalhista, não sei mais o quê, até aquilo ser transformado num imóvel útil, abandonado em plena cidade? Isso não traz turismo. Esse é o tipo da ruína que não traz turismo. Eu sou de Blumenau, por exemplo, tenho vergonha máxima quando eu vejo o que foi a sede de um clube de remo bem no centro da cidade, lá um esqueleto de um prédio, Hotel Blumenau, Grande Hotel Blumenau também, lá quase caindo, prédio do Correio, e assim vai. E depois o pessoal, tem mosquito, tem a dengue, né? Tem pontos de droga, lugares de acumulação de pessoas que não têm onde morar e que teriam, se esses imóveis fossem destruídos e construídos ali, imóveis para residências classe média baixa, que fosse, hospitais, centros de acolhimento. As cidades não podem esperar a burocracia do judiciário. É um negócio infame, e recurso, recurso, recurso. Aqui em Curitiba é um terreno gigantesco, mas gigantesco, que era do INSS, que inclusive expulsaram quem morava lá faz uns 4, 5 anos, desmancharam um montão de casas e as ruínas continuam lá. Não vendem e não fazem nada. É muita falta de seriedade. E o Poder Judiciário, que me desculpe,
Esse negócio de a justiça perfeita, isso é fantasia, não existe. Né? O que existe é a justiça necessária. Por isso que eu gosto do juiz Sérgio Moro quando emitia suas sentenças. Papapá, por suposto, pimba. Papapá, por suposto, pimba. O pessoal adora escrever livro. Eu fico vendo reunião de juízes. Eu não sei como é que eles aguentam. Né? Leem. Porque data vênia, porque falou, porque não sei o quê, porque a belíssima apresentação. Nós não temos nada a ver com belíssimas dissertações. Nós temos a ver com o que é necessário e suficiente. O ser humano, gente, ele é escravo das multidões. De uma certa forma, nós não temos mais no século XXI que sonhar com um mundo idílico. Nós temos que sonhar com um mundo necessário, um mundo que consiga viver, sustentar, acolher pessoas. Eu gosto muito até do nosso ministro de Meio Ambiente. Não sei quais são as intenções dele, mas quando ele fala, por exemplo, da floresta amazônica, é utopia querer manter aquilo do jeito que está. E os índios vão crescendo, a população vai aumentando. Os povos pré-colombianos, os mais brasileiros dos brasileiros, estão condenados a confinamento. Tem que viver ali, né? Não podem se misturar praticamente. Pô, gente, vamos misturar. Agora, nas cidades, o solo criado, divagações, né? Eu adoro ir de um assunto para outro. É impossível ser tão preciso quanto necessário. Mas é muita coisa para falar, gente. Nós precisamos corrigir muita coisa. Infelizmente, nosso presidente, que começou até com boas propostas, boas teses, está se perdendo à medida que se torna refém dos seus próprios erros, que não são pequenos. Como é que nós vamos sair dessa? Impeachment? Isso é uma loucura. Botar o Brasil de novo naquela sequência de processos infames, que no fim o pessoal negocia tudo, não dá. Bem, e o solo criado? É um pequeno item, né, de tudo isso. O poder econômico, a ambição humana, o egoísmo, né, a necessidade a vontade de não trabalhar, de viver de rendas. Até gostei de ver o ministro Paulo Guedes falando, acabou a mamata da receita rentista, quer dizer, juros altos e ninguém trabalhava. Né? Juros baixos, para mim, esse trabalho do ministro Paulo Guedes contra os grandes bancos é a coroa de ouro dele. Ele não precisa fazer mais nada se quiser. Se isso se consolidar, vai ser ótimo. E nas cidades, gente, um pequeno tijolinho é corrigir a questão do solo criado. Está errado, não pode continuar como está, é uma estupidez. Vamos corrigir o Brasil, os estados, as nossas cidades. Nós precisamos de mudanças dentro do ordenamento democrático, mas sem radicalismos, sendo até como os próprios ministros, alguns ministros defendem. Não me lembro o nome exatamente dele, que a lei emana do povo, para o povo, para servir o povo, e não para servir cartéis, elites, grupos específicos da população. E o solo criado é um maná
para quem não quer trabalhar. Ou o cara que acha que vai garantir a vida eterna dos seus herdeiros, construindo prédios onde não deve.